Olá! Eu quero conversar um pouco com vocês sobre os alimentos que são proibidos durante a gestação. Então vamos começar pela cafeína. Por que a cafeína ela acaba sendo proibida durante a gestação? Né? Na verdade, o proibido seria o excesso do consumo, né? Então, com uma moderação bem baixa, a gente poderia deixar, né, um consumo. Os estudos dizem que ela poderia ser abortiva se passava então de 3 xícaras ao longo do dia, né? Mas como é um risco, a gente acaba não indicando para gestantes elas estarem consumindo a cafeína. Onde é que a gente vai ter a cafeína? A gente vai ter no café, no chimarrão, né? Nos chás. Então a gente acaba orientando que a gestante não consuma a cafeína durante o período da gestação. Porque a cafeína ela é metabolizada por uma enzima chamada citocromo P450. Esse citocromo P450 é o mesmo que metaboliza os medicamentos, né? Só que na placenta, a gestante não tem citocromo P450. Então faz com que essa cafeína fique com um tempo de meia-vida aumentado. O que é essa meia-vida? Essa meia-vida é o tempo que essa cafeína vai ficar agindo ali no corpo, tá? Então por isso que a gente acaba não indicando, porque ela vai ficar com esse tempo de ação mais aumentado, tá? Outra coisa é a presença dos fitalatos que vai ter no papel que pode ser utilizado para coar esse café, né? Ou o alumínio que é presente na cápsula se for um café de cápsula, né? Então a gente também não orienta e às vezes até a questão de alguns chás, né, que a gente pode estar indicando durante a gestação, alguns, né, que por exemplo apenas o gengibre a gente pode indicar durante a gestação, então a gente também não orienta o consumo que esse chá seja de cápsula, tá? Então agora falando um pouquinho dos chás, o único que a gente pode estar utilizando durante a gestação é o chá de gengibre, que é até indicado para náuseas também. Eu oriento as gestantes, quando elas estão com muita náusea, consumir uns 50 ml de um chazinho de gengibre em jejum, né, e depois ir tomando ao longo do dia. E o chazinho de hortelã também não teria muito impacto para estar consumindo, mas mesmo assim, sempre controlar a quantidade, né? O ideal é que nessa soma do gengibre e hortelã não passe de 3 xícaras ao longo do dia, tá? Outra coisa importante que a gente tem que cuidar na gestação é na questão dos adoçantes, tá? Principalmente os adoçantes artificiais, porque eles podem causar um impacto na programação metabólica do bebê, né? E trazendo doenças para a vida adulta. Porque ele pode trazer uma reprogramação errada dos neurotransmissores e dos receptores, tanto para o mecanismo da fome e da saciedade, quanto para o metabolismo da insulina, tá? Então a gente tem que cuidar um pouco com o uso dos adoçantes, principalmente os artificiais. Então é melhor, às vezes, numa quantidade menor, estar utilizando um dos açúcares mais naturais mesmo, né? E se tiver alteração da glicose, então partir para alguns adoçantes naturais, mas sempre numa quantidade não exagerada, né? Então sempre utilizar os adoçantes para como se fosse quase que uma exceção, né? Não estar utilizando como uma regra, então estar utilizando todos os dias, né? Tem a questão dos xenobióticos, né, que é a questão dos agrotóxicos, poluentes químicos, né, poluentes do ar também, fumo, fumaça, cigarro, né, a gente tem que evitar também ter muito contato durante a gestação. Mas o que não tem erro, né, é aquela alimentação natural, baseada em frutas, legumes, verduras, vegetais, né. Lá no último trimestre a gente pode ter uma recomendação de evitar o consumo dos polifenóis. Os polifenóis a gente vai encontrar principalmente nos alimentos de coloração mais arroxeada, né? Então na uva, no suco de uva, até no cacau. Então a gente acaba podendo talvez ter que evitar esses alimentos também, tá? Principalmente lá no último trimestre, porque eles podem causar aceleramento desses batimentos cardíacos do bebê. Então, principalmente quando o bebê faz o ecocardio, né, e a gente vê que tem alguma alteração desses batimentos cardíacos, a gente já pede para a gestante evitar, né, o consumo desses,
principalmente para a gente não agravar esse quadro de aceleração desses batimentos cardíacos, né? Mas sempre com um acompanhamento certinho, né? A gente consegue controlar essa gestação e deixar essa gestação o mais saudável possível.